tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver logo se está tudo certo aqui para nós não cometermos nenhum equívoco. Na vez que a gente veio, a gente pegou até o final do Império Romano. E a gente vai pegar a aula de hoje para ver a Idade Média. Beleza? Tema recorrente na nossa prova, tá bom? A Idade Média, ela vai do século 5 ao 15, dividido em dois períodos. Alta e baixa Idade Média, tá certo? Cuidado para não confundir. A gente vai começar da Alta Idade Média, ela vai entrar em decadência e vai para a Baixa Idade Média. Beleza? Da Alta para Baixa. Professor, por que é da Alta para Baixa e não de Baixa Idade Média para Alta Idade Média? Porque a Idade Média começa no apogeu, o auge dela é o sistema que está aí, ó, o feudalismo. Quando o feudalismo começa a entrar em decadência, a Idade Média começa a passar por transformações, tá certo? Então, Alta Idade Média do 5 ao 10 e Baixa Idade Média do 11 ao 15, tá bom? Bora lá, começar com a nossa Alta Idade Média com o modo de produção feudal, ó. Seguinte, primeiro de tudo, ó, o feudalismo, ele vai ter 5 características básicas que a gente tem que saber. Primeiro de tudo, um fenômeno que só aconteceu uma vez na história do Ocidente. Geralmente, quando a gente fala de êxodo, a gente sai de onde para onde, ó? Do meio rural para o meio urbano. A gente sempre sai do meio rural para o meio urbano. No sistema feudal aconteceu o contrário. A gente estava nas cidades romanas e aí o povo romano migrou para o meio rural. Migrou por quê, professor? Principalmente migraram por causa das invasões bárbaras. O Império Romano já estava em decadência desde o século I, se agravou no século III e no século V, em 453, 470, começam as invasões mais rápidas e eles migram para o meio rural para se proteger. Eles estão fugindo, tá? Se você tivesse indo fugir, você é para perto ou para longe? O mais longe possível. Então bote uma coisa na sua cabeça, ó. Eu vou para o reino, eu adoro aquele desenho do Shrek, porque ele se passa como se fosse na Idade Média, você lembra na hora, ó. O Shrek, ele mora no reino de onde? De tão distante. No sistema feudal eu vou fugir da Roma e vou para onde? Para o reino de tão distante. Longe de qualquer estrada, longe de qualquer comércio, longe de qualquer coisa que os bárbaros me alcancem. Se os bárbaros me alcançarem, eles vão me matar. Então eu vou fugir, tá certo? Fuge com o quê? Quando a gente foge com o que dá para levar. Dá para levar as casas? Não. Então é como se eu tivesse que começar do zero de novo. No sistema feudal, a gente não tem um desenvolvimento arquitetônico no começo. Então quem não tem muita tecnologia, constrói os seus prédios com o que tem. O que é que eles tinham? Pedra. Então, duas coisas você tem que lembrar do sistema feudal, que isso vai ajudar você, ó. Eu estou longe. Longe de onde, professor? De tudo que ligasse a Roma. Você foi para o reino de tão distante. Chegando lá, você não tinha onde morar. Você fez muros de pedra para se proteger. Beleza? Tranquilo? Está todo mundo protegido por esses muros de pedra. Como eu estou protegido por esses muros de pedra, eu não vou sair daqui de dentro, a não ser que seja extremamente emergencial. Beleza? Você só vai sair de dentro desse muro de pedra se você realmente necessitar. Primeira característica que a gente sabe, a gente está distante. É uma ruralização, ó, tá ali no primeira característica, ó, ruralização da sociedade. A gente veio para o meio rural. Se a gente veio para o meio rural e não levou nada, a gente tem o que comercializar? Não. Você não tem nada, você vai comércio de quê? Tá certo? Então vou ter uma economia de quê, jovem? De subsistência. Eles vão produzir o próprio sustento. Produzir o próprio sustento é bom? Não, porque é muito arriscado. Se tiver um inverno, tu passa fome. Se tiver uma invasão, tu passa fome. E por que que eles produziam só subsistência, professor? Porque eles não têm tecnologia.
Imagine que acabou a energia elétrica no mundo. Acabou a energia elétrica. A gente vai conseguir nos primeiros anos se desenvolver ou a gente vai voltar no tempo? Percebe que a gente volta no tempo se acabasse a energia? A gente ia voltar no tempo de tudo, cara. Porque vamos supor, os carros. Para o posto de gasolina abastecer, precisa da energia para bombear, para botar o combustível no carro. Aí pronto, aí os carros não funcionam. Tu não tem sistema de produção, tu vai ter que voltar a fazer manualmente. A situação vai ficar tão complicada que a gente vai voltar séculos na história do tempo. Foi o que aconteceu na Idade Média. A gente está, em termos de tecnologia, ó, lá atrás. Tem coisa mais atrasada do que o Egito Antigo. Para tu ter noção, o arado era de madeira para poder fazer a produção agrícola. Aí o arado de madeira passou na terra com pedra, quebrou. Aí você tinha que cavar com as mãos. Vai demorar, vai produzir pouco, tá certo? Os cavalos não têm ferradura. Como os cavalos não têm ferradura, se tu botar o cavalo para carregar muito peso, o que é que vai acontecer? O cavalo vai se ferir. E se tu perder o cavalo, quem é que vai ter que fazer o papel do cavalo? Tu. Então o cavalo se tornou uma coisa o quê? Nobre. Só os nobres tinham cavalo. Se tu estivesse na Idade Média, na Alta Idade Média, passou um cara de cavalo, tu já ia dizer, aí ó, estourado aí. Aí o cara aí tá mais do que bom, ele tá bom que xibom, bom. Ele tá de cavalo. O liso tá o quê? A pé. E ele foi morar onde? No reino de tão distante. A pé. Cidade mais próxima, que não é cidade, feudo. Feudo mais próximo, 3 dias de viagem. Para tu viajar 3 dias, tu tem que ter um motivo forte, concorda? Então tu vai aprender a fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou me virar. Tu vai aprender a produzir tua própria tecnologia, tu vai ter que aprender a produzir teu próprio sustento, tua própria moradia, e tu não vai sair desse feudo. Beleza? Tudo tranquilo? Se a gente está dentro do feudo, vamos supor que aqui o Paulo Sarazate é o feudo. Nós estamos aqui dentro. Está fechado o muro. Do lado de fora, os bárbaros vão pegar a gente. Então a gente só vai sair, se for necessário, vamos ficar aqui. Vamos dividir isso aqui em algumas áreas para produção. E como a gente não sabe, cadê o outro? Cadê o nosso vizinho que está a 3 dias de viagem? Tá? Como não tem comércio, tem rei. Cadê o rei? Vamos supor que o rei estivesse lá em Iguatu. Como é que tu vai conseguir falar com ele? Não vai. Se tu não vai conseguir falar com ele, jovem, quando é que vai ele mandar uma lei para tu saber que ela existe? Não vai acontecer. Ele não tem como saber o que tu faz, tu não tem como saber o que é que ele está fazendo. Então o dono desse espaço aqui, ele vira um rei. Como é o nome dele? O nome disso aqui é um feudo. O nome desse rapaz que é dono disso aqui, eu chamo de senhor feudal. Professor, o seu feudal, eu posso chamar ele de rei? Pode. Se você quiser anotar, o outro nome para senhor feudal, anote aí do lado. Eu posso chamar de senhor feudal, mas isso todo mundo sabe que o nome dele é senhor feudal. Mas se o Enem quiser botar o nome real, é rei indolente. I-N-D-O-lente. Indolente. Rei indolente quer dizer rei fraco. Por que ele é fraco? Ele só manda aqui, ó. Ele manda nem no bairro, ele manda só aqui dentro do ginásio. Saiu do ginásio, ele não manda mais em nada, porque ele só manda nesse feudo. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Se ele manda nesse feudo, e vocês são mandados pelo esse rei indolente, vocês só têm uma coisa para vender: trabalho. Vocês não têm nada, vocês só têm o trabalho para vender. Se você só tem um trabalho para vender, você vai nascer pobre, vai crescer pobre, vai casar com a pobre, vai ter um monte de pobrezinho e vai morrer o quê? Pobre. Quando a gente tem uma sociedade que não se altera, a gente chama isso de quê? Sociedade estamental. Sociedade estamental. Ou então está aqui do lado, ó, sociedade hierarquizada.
O que é uma sociedade hierarquizada? As hierarquias sociais, estão definidas. Tem o dono da terra e tem o cara que trabalha para o dono da terra. Acabou-se Maria Preá. Professor, uma vez um professor me disse, pode ter sido até eu naquela outra aula, se você estava aqui com a gente, que existe sociedade de casta. E na sociedade de casta, as classes sociais também não mudam. Qual é a diferença? É que na sociedade de casta, a questão é sanguínea. Eu sou filho de nobre, nobre serei. Sou filho de pobre, pobre serei. Tá certo? Aqui não é sangue, é liseira. Mas o pobre pode ter terra? Pode, basta ele roubar a terra de alguém. Mas vamos supor, mundo real. Ele não tem nem ferramenta para trabalhar. Onde é que ele vai arranjar uma arma? Só se ele for o Jack Chan, um pessoal ali, um Capitão América, não precisa de arma, é só um escudo. Tá certo que o Capitão América é um herói barato. Ele vai a pé. Ele só tem uma roupa, o filme tudinho. É barato, Capitão América é barato. Tá certo? Fizeram um investimento dele em anabolizante. Em 45, o homem está até os dias de hoje com uma reada de bomba. Bastou uma reada de anabolizante, ele está aí com um escudo. O Homem de Ferro, quantos filmes ele não já gastou o Homem de Ferro? Calcula o prejuízo do Homem de Ferro nos filmes, tudinho junto. Já destruíram a casa dele 2 vezes. Laboratório, a armadura, todo o filme ele perde umas 30. E o Capitão América a pé, com a mesma roupa e o mesmo escudo. Desde o primeiro filme, ninguém rouba esse escudo. O escudo ele joga, cai no chão, não volta, que não é do Thor, não volta e ninguém pega. Ninguém pega a porra do escudo. O escudo cai lá no... O cara joga na messejana, pega lá na Maraponga e ninguém pega. Aí ele vai a pé, pega o escudo e tá aí os filmes, tudinho, já não sei quanto, 4 filmes já, com o mesmo escudo. É barato. Se você arranjar uma arma dessa barata do Capitão América que não se acaba e ninguém pega de você, massa. Mas na vida real, se você tiver uma espada, já era muito nessa época. Se você não tinha ferro, onde é que tu vai arranjar uma espada? Vai fazer uma espada de espiga de milho? Tu vai levar um monte de pé tão grande que eu tenho pra mim que é melhor você não ir. Tá certo? Então se você não tem armas, não dá pra tomar terra de ninguém. Então fala o seguinte, a trabalhar, vá. Que é mais jogo pra você. Tá certo? A trabalhar, fazer menino. Pra que menino, professor? Pra botar pra trabalhar. Mas pode ser menina também, porque é unissex. O trabalho é unissex, viu? A terra não se importa não, se é menino, menina. Você trabalhando, o dono da terra está achando só o filé, tá? Esta sociedade ainda tem a influência de uma religião que nasceu em Roma e se torna a religião predominante na Europa. Qual é a religião cristã? O cristianismo. Na época, tinha quantas? Uma igreja? Uma igreja. Como é o nome da igreja católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a igreja ortodoxa, que também é católica, está lá no Oriente. Nós estamos falando do Ocidente. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Tchau, tchau. Deixa eu aumentar aqui para você não ficar perdido, ó. Na pirâmide social, de que tem o dono da terra e tem você que trabalha, praticamente eu tenho quantas 3 classes sociais? 3. O nobre é dono da terra. Se a terra dele for pequena, título dele, barão. Barão é o nobre mais fuleirado, viu? Barão é só pra... É só nobre. Tá o quê? Barão, pronto. É só pra dizer que é nobre, pra se amostrar no Instagram. Aí você tem o marquês, que é lá em cima, o conde, tá certo? O duque é o cara, viu? Depois do rei, é o duque. E tem o clero, que é o pessoal da igreja, e os meninos camponeses. Tem uma pessoa que é dona de terra, mas ele é dono de uma propriedade pequena. E aí a tendência dele é perder a terra em invasão e pedir proteção numa terra maior. O nome desse cara, que é dono de uma pequena terra, é vilão. Pelo amor de Deus. Se cai uma questão na prova eneniana, falando sobre os vilões, vilão para a história, na Idade Média, tem nada a ver com o cara do mal. O cara do mal você chama de quê? Cara do mal. Na Idade Média, vilão é o dono da pequena
Propriedade. Pessoal, por que vilão? Porque quando o feudo era grande, eu chamo de quê? Feudo. Quando ele é pequeno, eu chamo de vila. Beleza? Tranquilo? As vilas tinham quantas pessoas? Macho, uma vila tinha 20 pessoas. 15 pessoas. Era só uma família naquela vila, tá? Só o que a gente já falou aqui, ó. Aí a gente diz que na Idade Média, uns rezam, que é o clero. A nobreza luta porque o dono da terra, ele tem armas. Se alguém tentar invadir, quem é que luta? É ele, viu? É ele que vai defender isso aqui. E a gente que trabalha, que é o servo ou o camponês, tá? Deixa aqui no Atapaué. Relação de suzerania e vassalagem. Guarde aqui numa vasilha, ó. O menino servo, ele vai ficar trabalhando, a gente volta já para ele. O menino Normando pediu para lembrar vocês, final de semana que vem, normal, viu? Aula sábado e domingo, normal na academia, nem final de semana que vem. Não perda, não perda. Olha, vamos lá. Se você quisesse deixar de ser servo, você pode virar vassalo. Vassalo é um cara que assume um compromisso de lutar e morrer pelo dono da terra. Se eu virar vassalo de alguém, o dono da terra, essa relação que eu tenho, ele passa a se chamar suzerano. O suzerano é o nobre que me dá o título de vassalo. O nome da cerimônia onde ele me dá o título é homenagem. Se eu homenagear alguém na Idade Média, é porque eu estou dando um título de nobreza para essa pessoa, tá? Qual era o nobre menos nobre que tinha? Barão. Tem um cara agora que é menor do que o nobre do barão. Surgiu o subnobre. Ele é tão tiotinho, que ele não tem nada praticamente. Ele tem arma e um cavalo. Quem é este jovem que tem um cavalo na Idade Média e luta? O tio cavaleiro. Então agora tem um, ó, cavaleiro, barão e aí vai. O barão pode ter cavaleiros que lutem por ele, tá certo? Como é que eu faço para transformar este jovem num cavaleiro? Vai ter que fazer de frente aqui para mim, viu? Daí tu faz aqui de banda. Cadê o outro? Sobe tu, que tu vai precisar de uma pessoa aqui. Tu já fez a dança mesmo? Sobrou para tu. Pra cá o jovem, tá pensativo. Tu fica aqui de frente. Seguinte, a cerimônia é a homenagem. Eu sou o suzerano. Este jovem, como é teu nome? Gabriel será meu vassalo. Eu vou contratar o Gabriel para ele ser meu cavaleiro, para proteger a gente aqui. Lógico que eu preciso de outros cavaleiros, não vou chamar todo mundo aqui, porque não vai dar tempo. Gabriel vai representar todo mundo aqui que lutaria pela gente. No dia da cerimônia, precisa um juramento. Na Idade Média, as pessoas não sabiam ler. Então, tudo era a palavra. Se você mentisse, mentira era pena de morte, viu? Se mentira hoje fosse pena de morte, meu Deus. Tava rico, tá certo? Gente que estava vendendo aí armas para pena de morte, tá? Olha, o menino Gabriel vai ter que ficar de joelho na frente do suzerano. Porque quando a pessoa fica de joelho na Idade Média, é a ideia de submissão. Se o suzerano é que diz quando é que o vassalo se levanta, viu? Porque ele está testando a fidelidade do vassalo. Se o suzerano quiser deixar ele o dia todinho de joelho, ele deixa. Olha, o negócio era tão sério que o vassalo não pode olhar para o suzerano. Porque ele está olhando, Gabriel. Não pode olhar para o suzerano. Por quê? Porque ele ainda não virou um nobre, não pode me encarar de frente. Quando eu achar que ele está preparado, você toca no vassalo, o vassalo se levanta, tá certo? Eu digo um juramento para ele, ele repete. E aí essa cerimônia se encerra com um beijo. Calma, o pessoal é emocionado. Nos livros de ensino médio, é danado para o pessoal pegar um trecho onde o suzerano dá um beijo em delábio do vassalo. O famoso beijo no beiço. Na vida real, o beijo é o vassalo quem beija a mão
do suzerano. Menino Gabriel não precisa beijar, obrigado, Gabriel. Tá certo? Para o Gabriel não ficar constrangido, tá? Você já assistiu algum filme de rei? No dia que você assistiu um filme que tem um nobre, alguma coisa que o rei chega... Chega uma pessoa para falar com o rei, sabe o que o rei faz, ó? Sentado no trono. Aí a pessoa vem e beija a mão do rei. Essa ideia de beijar a mão é um ato de fidelidade. Você já viu isso em filme de romance? Você lembra do Titanic? Quando a Rose vem descendo a escada, que o Jack está aqui embaixo esperando por ela, e pega e beija a mão dela. Talvez você nem saiba disso, mas a pessoa que beija a mão está dizendo que ela vai ser eternamente fiel à outra. Quando a pessoa fica de joelho e beija a mão da outra, ela está dizendo o quê? Eu serei eternamente fiel a você. Tá certo? O beijo se tornou um símbolo de fidelidade. Tá? Tranquilo? Então, o vassalo se torna um nobre, um cavaleiro, recebe um brasão, recebe um anel, recebe um escudo, recebe a espada, o cavalo, e agora ele luta por mim. Tá certo? Ele não pode mentir. E ele não pode deixar de cumprir a palavra dele, senão ele é expulso. Professor, um suzerano pode virar vassalo? Pode, porque não tem níveis de nobreza. Vamos supor que eu seja um barão. Eu sou suzerano de vários cavaleiros. Mas tem um marquês que é meu suzerano. Então, eu sou suzerano de cavaleiros e sou vassalo de um marquês. Beleza? Na teoria, todo mundo é vassalo do rei. Qual é a vantagem de tu virar vassalo? Qual foi a vantagem do menino Gabriel virar vassalo? Ele não vai trabalhar. Ele vai virar um nobre para lutar por mim. Professor, mas quando invadirem, quem vai para a guerra é ele. É, mas a possibilidade de invadir é remota. E se acontecer, provavelmente o pessoal ia morrer mesmo. Até acontecer, ele trabalha? Não. Então mais vale ele passar algum tempo da vida como nobre do que o resto da vida como servo. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Deixa eu chegar aqui nos meninos servos. O que é que eles trabalham? Ó, aqui está contando a história do suzerano do vassalo. Olha a vida do servo como é diferente, para você ver como vale a pena ser vassalo. Tá certo? Ah, esqueci de dizer, deixa eu complementar. O vassalo e o suzerano, eles têm uns compromissos, tá? Que compromisso? Um compromisso, por exemplo, chamado concilium. O que é um concilium? Um conselho. Toda vez que o suzerano for tomar uma decisão, ele chama os vassalos, tá certo? E avisa aos vassalos. Os vassalos e os suzeranos têm uma relação chamada auxilium. Um auxilia o outro. E uma última relação chamada beneficium, que é um benefício. Eu não chamei menino Gabriel para ser meu cavaleiro, pois eu vou dar o cavalo, ao benefício que eu estou dando a ele. Ele ganha um cavalo, ele ganha a arma, a armadura, e deixa de ser uma pessoa comum. Beleza? Detalhe, quando Gabriel morrer, o filho do Gabriel é cavaleiro? Não. Não é cavaleiro. Não é hereditário. Ele, o filho do Gabriel, tem que passar pela mesma cerimônia. Sempre na presença de alguém da igreja, tá? Para poder dar veracidade do que está acontecendo. Enquanto isso, para você que não é cavaleiro, você que não quis ser cavaleiro, você vai ser servo, o que é que você tem que fazer? Nós vamos pegar o feudo, ó, e nós vamos dividir em 3 pedaços. Deixa eu explicar para vocês. Tá ali o castelo, ó. Isso aqui é dentro do feudo. Tem a área onde fica o senhor feudal, tem a área onde fica o servo e tem uma área que é de todos. A área onde o senhor feudal fica, eu chamo de manso senhorial. A área onde o servo fica, eu chamo de manso servil. E a área de todos, eu chamo de manso comunal. Então tem o manso comunal, geralmente é uma floresta. Para que essa floresta, professor? Para a gente caçar animais, pegar madeira, tá certo? Pegar algumas frutas, algumas raízes, para usar água do rio.
O manso dos servos é onde eles vão viver e trabalhar, e o manso do Senhor está ali no castelo. Ó. O menino servo vai ter que fazer o seguinte na vida dele. Ó. Ele tem que trabalhar todo dia. Às vezes no domingo ele não trabalhava. Lembrando que eu estou na Europa, então existe verão, inverno, outono, primavera. No inverno ele não vai trabalhar, tá certo? Então ele tem 3 meses, 4 meses do ano que ele não trabalha. Então ele tem que trabalhar o resto do ano, pensando nesse período que ele não produz nada, beleza? Ele trabalha e aí ele paga covéia, ó. O que é covéia, ó? Ele tem que trabalhar de 3 a 5 dias no manso do Senhor. Isso é de feudo para feudo. Geralmente eram 3 dias. Dos 7, tu trabalha 3 de graça. Tudo que tu trabalhar na terra do Senhor, tu não vai ficar. Vamos dividir aqui o ginásio, ó. Da câmara para cá, isso aqui é o manso do Senhor. Daqui para cá, é o manso dos servos. E vamos supor que aquela parte lá do final é a área comum. 3 dias por semana tu vai trabalhar nessa área aqui, ó. Tudo que tu produzir aqui é do dono da terra. Tá certo? O resto dos dias, tu vai ficar com o que tu produzir. Só que tu não fica com tudo, ó. Porque tu paga a talha. Como é a talha? 1/3 do que tu produzir aqui, tu vai me entregar. Tu já tem que trabalhar 3 dias de graça. E 1/3 do que tu produzir, no teu lado, tu me dá. Tu já está vendo que tu vai ficar com quase nada. Levando em consideração ainda que tem 3, 4 meses no ano que tu não produz nada. E eu não estou levando em consideração que o feudo foi invadido, hein? Porque se o feudo foi invadido pelos bárbaros, levaram tudo. Começa tudo de novo. Vamos supor que teve uma praga. Perdeu a produção. Tá certo? Beleza? Tu imagina na época da peste negra. Morria a população, cadê a produção de novo? Tá? Tu paga banalidades. Banalidade, ó. Tu vai pagar toda vez que tu usar as ferramentas. Que tu não tem. Tu não tem a pá, tu não tem a enxada, tu não tem o moinho, tu não tem onde botar a semente. Então toda vez que tu usar as ferramentas, tu paga pelas ferramentas. Mais 1/3, 3 dias de graça. Levando em consideração que não tem praga, não tem invasão, não tem guerra. Aí tu ainda vai pagar o tostãozinho de Pedro. 10% do que tu produzir, tu entrega para a igreja. Aí tu entrega 10%, mais 1/3, mais 3 dias de graça, mais tudo que tu usa, tu paga pelo uso das ferramentas. E isso sem contar peste, inverno e alguma invasão. Mas nada que está tão ruim não possa ficar pior. O pobre teve uma chance. Sabe o que eu vou fazer? E o que é que eu disse? Faz menino. Faz menina e bota para quê? Para trabalhar. Aí os senhores começaram a cobrar, ó, capitação. Para cada filho, para cada pessoa da família, eu vou cobrar uma taxa. Aí tu teve o filho, tu vai pagar a taxa. Se tua família tem 10 pessoas, paga a taxa pelas 10 pessoas, mais 3 dias por semana de graça, mais 1/3, mais 10%, mais o uso da ferramenta. Nem está aí, mas ainda tem outro imposto. Albergagem. Se o senhor feudal for viajar, ou receber uma visita, tu paga uma taxa para ele viajar. Para que eu vou pagar essa taxa, professor? Porque ele vai ter que levar produtos quando viajar. Quem paga é tu. E ele não traz para ti nem um chaveiro. Tá certo? Mas ainda não acabou. Tinha formariagem. Se tu casar, tu paga uma taxa. Aí tu paga uma taxa se casar, 10%, mais 1/3, mais o uso da ferramenta, mais uma taxa por pessoa e ainda paga a mão morta. Se tu morrer, tua família paga uma taxa para tu não ser expulso da terra. Resumindo, tu fica com quanto? Nada. Fica com fé, fica com força de vontade, tá certo? Vou nem dizer que é com saúde não, que eu não sei como é que estava a saúde da negada na época. Olha ali o castelo. O senhor feudal, mesmo estando do lado dele, dentro do muro,
Ele está dentro do muro. Ele cria outra proteção para ele, que é o castelo medieval. Por que ele fica protegido de um castelo, professor? Porque se alguém invadir, ele sabe que o único local que tem alguma coisa é no castelo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sair de dentro do feudo, fazer um castelo. A gente está todo mundo murado ali, bem ali ele faz um castelo. E faz um fosso, viu? Para ninguém chegar perto. Ele tem que descer uma porta para você entrar. Ah, eu vi foi muito, professor, isso no Pica-Pau, no desenho tem um fosso, no Shrek, tem um fosso para chegar no castelo. O que é que tem naquele fosso, jovem? No desenho, geralmente é jacaré. Bota jacaré no fosso, para o pessoal não chegar no castelo. Na vida real, não é jacaré, jovem. Onde é que eu vou arranjar jacaré? No meio de uma montanha da Europa. O primeiro anfíbio que mora em montanha. Tu não vai arranjar jacaré em todo canto, não. Tá? Tu não vai procurar lá na Idade Média, na OLX medieval, um jacaré, para tu comprar e botar no teu castelo, não. Tu vai fazer um buraco, e o que é que tu vai botar naquele buraco? Nada, jovem, é um buraco. Buraco te protege? Sim. Se eu tenho um castelo, que eu tenho um buraco da altura desse prédio, quem é que vai querer atravessar esse buraco? Se não dá para descer. Então tem um buraco aqui, daqui tu não passa. Só passa quando eu descer a ponte. Lógico que aquele buraco acabava acumulando outras coisas, que não é jacaré. Os homens medievais não têm para onde jogar a necessidade fisiológica. O pessoal que mora no castelo, tudo que eles fazem de totô e de xixi, eles jogam nesse buraco. Então, se você quiser passar por esse buraco, se você não morrer na queda, você vai cair. Não sei nem como é que eu digo isso para você. Você entendeu? Sua vida vai ser uma merda. Você dentro do diabo do buraco, atolado na bosta, pode se sair. Para que eu vou botar um jacaré lá, macho? Não precisa de jacaré, não. O jacaré ia era protestar se morasse num negócio desse. Ia ter um movimento do jacaré, do movimento, para sair daquele buraco ali. Não tem jacaré não, meu filho. Tem um buraco cheio de totô e de xixi, que é suficiente para você não ir para lá. Tá certo? Beleza? A Idade Média, a Alta Idade Média vai ficar assim, tá? Sem nenhuma alteração. Até que acontece o seguinte. Espera aí. Quando chega no século X, no século XI, a gente passou 500 anos desse jeito. 500 anos. 500 anos depois. 5 séculos depois, o homem começou a desenvolver de novo ferro. Aí o cavalo, ó, com a ferradura, começou a puxar o arado. O arado começa a ser de ferro, melhora a pá, melhora a enxada. E a gente melhora a produção. Quando a gente melhora a produção, começa a ter pela primeira vez em muitos anos, excedente. Tá certo? Tá sobrando o produto. Quando você tem uma coisa que sobra, o que é que você tende a fazer? Comércio. Vai ressurgir o comércio na Idade Média. Lá no século XI, já está começando o senhor feudal a fazer comércio de um canto para outro. Beleza? Está começando a surgir o que mais tarde a gente vai identificar e chamar de capitalismo. Quando o comércio ressurge, tem problemas no século XI. Primeiro problema, qual é a moeda? Não tem moeda de troca. Então você troca produto por produto. Desculpa, produto por produto. Segundo detalhe, importantíssimo que dava problema, estrada. Não tem estrada. Como não tinha estrada, eles abriam estrada no meio da mata. Se tu quiser pegar o comerciante, sabe o que é que tu faz? Bota um tronco. Aí a carruagem, como é que passa o cavalo? Basta tu botar um tronco que parou, aí o ladrão vinha e roubava o pessoal. Enquanto a Europa estava engatinhando no comércio, estava voltando a ter o renascimento comercial, lá no Oriente, tá certo? Bem aqui, ó. Debaixo da Europa, o mapa de cima mais claro é Europa, o de baixo é a África.
se emendando ali com a Ásia Menor, beleza? Lá do Oriente, lá daquele cantinho direito, ó, vai começar a sair uma civilização chamada civilização árabe. Qual é a vantagem dos árabes em relação aos europeus? Primeiro, os árabes já têm uma língua unificada. Os europeus, cada território fala uma língua. Segundo detalhe, os árabes já fazem comércio, ó, há muito mais tempo que os europeus. Tem moeda unificada. Tem maior capacidade de transporte, ó. Eles vão sair dali do Oriente Médio. Meu chapa, eles vão atravessar a África todinha e vão entrar na Europa, ó. Vão entrar pela Itália, vão entrar pela Portugal, pela Espanha, pelo leste europeu. Os produtos árabes vão invadir a Europa. E vai invadir a Europa não só o produto, mas a língua árabe, a cultura árabe, que tem uma nova religião. O meu nome da religião árabe, Islã, ou islamismo, tá? Quem adota o islamismo se torna muçulmano. Cuidado que não existe a religião muçulmana, existe a cultura muçulmana. Religião é o Islã, tá certo? Aí quem adota o islamismo, eu chamo de muçulmano. É diferente pra gente que quem adota o cristianismo é cristão, e o nome da religião é a mesma, né? É a religião cristã, e cristã é a pessoa que adota o cristianismo. Lá é diferente. Religião islã, quem adota o muçulmano. Quando eles entraram na Europa, a Europa se sentiu ameaçada. E quando ela se sentiu ameaçada pelo comércio, pela economia, pela política, e porque os árabes eram muito mais organizados, os europeus vão montar um movimento para combater a expansão árabe. Um movimento que ganhou o nome de Cruzadas. A ideia das cruzadas, ela tem vários fatores, tá? O principal dos fatores das cruzadas era evitar a expansão comercial árabe. Mas as cruzadas também tinham a intenção de tomar o território árabe e anexar de novo o Oriente Médio a Roma, a Europa. Tinha o desejo dos europeus de juntar de novo a Europa com a Europa Oriental, que na época do Império Romano eles eram um bloco só. Tá? Então eles chamam esse movimento cruzadista do seguinte: o Papa vai criar um concílio na França chamado Concílio de Clermont, tá? E vai dizer em 1095 que quem fosse em Jerusalém, na Terra Santa, e derrotasse os árabes, ia ganhar o perdão dos pecados. Se você fosse até o Oriente Médio e derrotasse os árabes e tomasse a Terra Santa de volta, você ganharia o perdão dos pecados. Só que a maneira como isso foi contada acabou chamando mais gente do que eles podiam controlar. A questão não foi só convocar as pessoas para uma guerra. Guerra já gera ódio. Discurso de ódio se propaga rápido, não se engane não. É muito mais difícil você convencer uma pessoa a perdoar, a refletir, do que fazer uma pessoa ter raiva de algo. Você não tem noção como é rápido fazer a gente fazer uma pessoa ter raiva de outra, mesmo que você não conheça a outra pessoa. A gente tem uma facilidade muito grande de absorver essa ideia do ódio. Então começaram a dizer que os árabes desrespeitavam Maria, desrespeitavam Jesus, que eles tinham desonrado o local onde Jesus tinha sido enterrado, que eles cometiam atos sexuais no local onde Jesus foi crucificado, para denegrir a imagem árabe. Muitos europeus vão para essa guerra com ódio exagerado e receberam da igreja a promessa que vão receber o perdão dos pecados. Imagine que eu mando uma ideologia para você para matar alguém. Eu forço você ideologicamente a matar outra pessoa. Isso funciona, tá? Segundo detalhe, além de que eu induzo você a matar outra pessoa, essa pessoa que eu estou mandando você matar, eu vou dizer que ela não tem alma. Então não se preocupe, matar essa pessoa não é pecado. E terceiro, além de que eu induzo você a matar, essa pessoa que você vai matar não tem alma, você ainda vai ganhar o perdão de todos os seus pecados. Foi muito mais gente do que a igreja podia controlar. Tanto que a gente tem 14 cruzadas, só 5 são oficiais.
A primeira cruzada, inclusive, não é oficial. A gente não controlou as pessoas que foram. Simplesmente as pessoas foram para matar os árabes e tomar Jerusalém. A primeira cruzada é chamada da Cruzada dos Mendigos. E foi muita gente criminosa nessa cruzada. Porque entenda, se você vai ganhar o perdão dos pecados, quem é que está mais interessado no perdão dos pecados? Quem tem muito ou quem tem pouco pecado? Quem tem muito. Porque quem tem pouco pecado vai pensar o quê? Eu vou continuar agindo, porque um dia eu vou ter o perdão, Deus vai me perdoar. Você precisar matar alguém para ter o perdão dos pecados, seu pecado está alto. Então foi um grupo, bicho, sem controle. Eles iam roubando e matando no caminho. Os cristãos tinham medo dos cruzados. Tanto é que a igreja mandou os cruzados e depois ela criou um exército para se defender dos cruzados que ela mandou. Porque ela tinha medo do exército que foi enviado. O nome desse exército que foi criado para se defender dos cruzados é o exército dos templários, que viraram a lenda dos templários terem achado tesouros no Oriente Médio. Os templários teriam encontrado o Santo Graal, a Arca da Aliança, teriam capazes de ressuscitar, seriam capazes de realizar coisas incríveis e ficaram ricos. Ficaram tão poderosos que depois a própria igreja mandou matar os templários. Isso é lenda. O que é real dos templários, professor? Eles existem, eram ricos, ganharam muito dinheiro nas cruzadas e eles emprestavam dinheiro e cobravam juros. Muita gente importante devia dinheiro aos templários. Só tem um problema. Dever dinheiro é perigoso. Dever dinheiro ao templário é perigoso no turbo. Porque o templário era um soldado perfeito. Ele era treinado para lutar contra 5, 6, 7 pessoas sozinho. E não perder. Como é que tu deve dinheiro a um assassino? Eu tenho para mim que a Organização Mundial da Saúde adverte. Dever dinheiro a templário é prejudicial à saúde. E outra coisa, o templário, ele era um monge. Professor, como é que o monge mata? Não disseram para ele que as pessoas que ele estava matando eram sem alma? Então ele acreditou. Só tem um detalhe. Cuidado com o que você diz para o templário, viu? Porque o templário tinha o seguinte pensamento. Missão dada é missão cumprida. Se você disser para ele fazer uma coisa, você não pode dizer que não precisa mais. Você não pode dizer, tio templário, vai em Jerusalém e conquiste. E depois você não pode chegar para ele e dizer, ei tio templário, sabe aquele negócio de matar lá em Jerusalém? Não está mais valendo. Ele não vai mais parar. Ele não vai mais parar. Então criaram uma máquina que não para. Se ela não para, nem a igreja controlava mais os templários. Por isso, provavelmente, eles foram mortos. Não porque descobriram os segredos, mas porque eles eram perigosos demais para os nobres da Europa. O rei da França devia dinheiro aos templários. Estava trancado. Acho que ele fazia não sei quantos meses que ele não dormia. Toda vez que escutava um barulho, ele disse, menino, isso aí deve ser um templário. E você que joga Assassin's Creed, principalmente os primeiros jogos do Assassin's Creed, você sabe o que é que você faz com um boneco. Você sozinho, você mata a cidade todinha. O bicho se atrepa na parede, dá um cangapé. Só tu vendo o jogo, tá certo? No jogo ele é um templário, tá certo? Beleza? Professor, os cristãos reconquistaram o Oriente Médio? Não. Venceram quantas cruzadas? Só a primeira. Depois tanto perderam como foram derrotados. Perderam tanto que desistiram de conquistar o Oriente Médio. Detalhe, para chegar até lá, eles tiveram que reabrir as rotas do Mediterrâneo. E aí, meu irmão, começaram a navegar de novo. Quando começaram a navegar, o comércio bombou. Começou a Europa a ser invadida pelos produtos árabes, que a gente chama esses produtos de quê? Especiaria. O que é uma especiaria, professor? É uma coisa que é boa, rara e útil. Por exemplo, comida. Eles tinham açúcar, a Europa não conhecia. Eles tinham pimenta, cravo, canela, mostarda. Eles tinham doces que eles faziam, frutas como a tâmara, caríssima até hoje,
figo. Meus jovens, esses elementos tinham perfume. O europeu não sabia fazer perfume. Não tinha perfume na Europa. Quando eles conheceram o perfume do Oriente, que é essência pura, calçados, roupas de qualidade, simplesmente a Europa foi invadida por esses produtos e começou a renascer o comércio em feira. Só que as feiras lotavam de gente. As feiras lotavam tanto que elas começaram a ser, em vez de ser uma vez por ano, 2, 3, até ter um espaço só para fazer comércio. Como é, jovem, o nome do local onde se faz comércio na Idade Média? Burgo. Quem trabalha no burgo? Burguês. Tá certo? Nasceu a burguesia, nasceu o espaço para fazer comércio, só que a burguesia tem que pagar impostos, né? Ao senhor das terras. Ela pagava tanto imposto que a burguesia vai começar a lutar para tomar o burgo para ela. Se ela conseguisse tomar o burgo, ela transformava o burgo, ó, no que tem aqui, chamado, peraí, tá aqui embaixo, ó. Ela chama de cidade comercial. Eu posso chamar essa cidade de cidade, mas anote aí, ó, do lado, uma informaçãozinha, comuna. Bote aí, ó, comuna. Comuna é cidade comercial na Idade Média, tá? Tem nada a ver com comunismo. Comuna é cidade comercial na Idade Média. Professor, em algum momento nas civilizações teve participação das crianças? O tempo todo. Menino estava fazendo o quê? Trabalhando. Teve até a cruzada dos pivetes. A cruzada das crianças, que os meninos órfãos inventaram de ir para as cruzadas para derrotar os adultos. Só menino. Conseguiram? Meu amor, se os adultos, soldados, perderam para os hábitos, acho que os meninos fizeram o quê? Quando os meninos chegaram lá, que os hábitos, cadê os soldados dos meninos? É nós, é nós. Foi um mó de pé que esses meninos até hoje estão esperando por esses meninos voltar, viu? Os bichinhos foram achando que iam recuperar o território europeu. Talvez até encontrar seus pais que foram para as cruzadas e não voltaram. Aí eles só foram também, tá certo? A maioria virou escravo lá no Oriente Médio. Agora as crianças estão o tempo todo trabalhando aqui. Aqui não tem escola. Na verdade tem. As escolas no palácio. Mas para tu ser um cara que tem direito a estudar, tu tinha que ser o quê? Nobre. Extremamente nobre. Porque a educação aqui é muito cara. Ou tu é da igreja, e as pessoas da igreja têm direito a estudar, vão para o mosteiro, tá certo? E passa 5 anos, 7 anos para virar um monge. O monge estudava de forma extremamente doutrinada. Ou então tu era um nobre no palácio, que tinha as escolas que a gente chama de escola palatina. Aí tu tinha quantos 2 tipos de educação? 2 níveis. Primeiro nível é o trivium, que é como se fosse o ensino fundamental para a gente. E depois o quatrivium. Aí tu estudava música, tu estudava oratória, tu estudava matemática, tá certo? Se tu terminasse os estudos, tu ia para a universidade. Aí na universidade só tinha 4 cursos. Teologia, para estudar a igreja e ser parte dela. Tu podia estudar direito, medicina ou um curso que eles chamavam de artes liberais, que envolve arquitetura, pintura, escultura, que daí vai nascer aqueles artistas do Renascimento. Eles foram para a universidade estudar artes liberais, tá certo? O senhor disse que os cristãos venceram a primeira cruzada. Essa primeira cruzada dos mendigos foi a primeira cruzada? Não, eles venceram a primeira cruzada oficial. A dos mendigos é antes da primeira cruzada oficial. Tá? Quando eu falar assim que eles venceram a cruzada, eu estou contando só as oficiais. As não oficiais, nenhuma venceu. Nenhuma venceu. Tá? A cruzada mais legal de você estudar é a terceira. Porque é a cruzada dos reis da Europa. Os reis da Europa foram juntos, aí morreram. Tá certo? E aí isso gerou tanto a guerra dentro da Europa que tu não tem noção. Morreu o rei da Áustria. Morreu o rei da Inglaterra. Morreu o rei da França. E aí vai começar uma série de guerras, porque com os reis mortos,
Todo mundo vai querer tomar a terra do outro, né? Os irmãos, os filhos desses reis começam as guerras dentro da Europa, tá? Vamos lá para o nosso menino comércio. Nós estamos lá no comércio vendendo os produtos. Naquela época, eu chamo aquele produto de corporação de ofício. Ó. Funciona assim, ó. Dentro da corporação de ofício, eu tenho 3 níveis de funcionário. Eu tenho o dono da oficina, o artesão, também é chamado de jornaleiro, e o aprendiz. O dono da oficina, ele sabe o que é que ele está vendendo, tá? Se eu sou dono de uma padaria, eu sei fazer o pão na Idade Média. Só que às vezes eu recebo muita encomenda, aí eu contrato um cara, padeiro, para fazer o pão para mim. Mas aí eu pago para ele trabalhar. O jornaleiro ou o artesão, ele é pago. O aprendiz é pago, professor? Como é o nome dele? Aprendiz. O que é que ele está fazendo, jovem? Aprendendo. Então eu vou pagar para a pessoa aprender? Não. Ele vai aprender um dia, quando ele já tiver capacidade, ele vira artesão. E o artesão pode juntar dinheiro e abrir a própria padaria, na teoria. Porque os donos de padaria dificilmente deixam que outra padaria nasça. Eles se combinam e criam uma espécie de cartel. Tanto que as cidades europeias são marcadas por terem sempre os mesmos produtos. Por exemplo, se fosse Fortaleza, tá certo? Fortaleza ia vender coco. As pessoas viriam para Fortaleza só para comprar coco, porque nós seríamos a cidade do coco. Aí você ia para Natal, Natal tem outro produto, você ia para Natal só para comprar aquele produto. Na Idade Média, a cidade era tão marcada pelo produto, que tem produtos que levam o nome da cidade. Por exemplo, numa cidade chamada Champagne, criaram um vinho. O vinho ficou tão famoso, que o nome do vinho é o nome da cidade. Champagne é o vinho de Champanha. Tá certo? Existe a linguiça bolonhesa. Tá certo? Existe o molho à bolonhesa com carne moída, com molho de tomate que nasceu na cidade de Bolonha. Tá certo? Vai ter o sorvete que vai nascer na cidade específica de Veneza. Amsterdã vendia sapatinho de madeira. Cada cidade tinha um produto específico. É difícil que isso se mantenha hoje, porque hoje o mundo é globalizado. E você vai encontrar produtos de vários locais dentro da cidade. Professor, das cruzadas, a consequência foi só o comércio? Não, nós vamos ter uma consequência muito importante para a Europa, que é a peste negra. Veio do Oriente Médio uma doença que praticamente dizimou 1/3 da população da Europa. Entre indas e vindas, tá? Ela vinha, matava as pessoas, e aí depois ela se interrompia, porque as pessoas morreram. 10, 15 anos depois, a peste voltava. Era transmitida pela pulga, pelo carrapato do rato. Não era pelo rato. Se o rato tivesse contaminado, ele passava pelo ser humano. E do ser humano para passar para outro, o contágio era rápido. O contágio da peste negra foi tão grande, e aí eu quero que você anote essa data. De tudo que eu falei aqui para você, você tem que anotar quantas 2 datas? 2, anote as 2 datas para ele fazer uma questãozinha antes de ir embora. 2 datas, anote aí, ó. Primeira data você vai botar, ó, 1095, 1095. 1095, bote aí do lado. Início das cruzadas. Em 1095 começou as cruzadas. É o concílio de Clermont, quando o Papa declarou guerra. A outra data está aí, ó. 1347. 1347. É o surgimento da peste negra. No dia da prova do Enem, a gente tem que entender que tem um texto. O texto vai falar sobre uma doença que dizimou várias pessoas, e você não pode de cara achar logo que é a peste negra. Por quê, professor? Porque a doença que mais matou foi a varíola, não foi a peste negra. E se o texto falar de varíola, todo mundo erra.
Porque fica induzido a achar que é peste negra. Como é que eu vou saber que é a peste negra? Ele vai botar a data. Pode ter certeza. Ele vai botar lá, ó, um texto falando de doença, aí ele vai botar lá, 1347. Ou então ele bota alguma data próxima, por exemplo, 1348. 1348, ele bota assim, praga 1348. Aí tu associa logo o quê? Peste negra. E não perde a questão. Beleza? Tranquilo? Bora aqui para as questõezinhas? Pega aí na página 61. Bem no finalzinho, só para a gente ler o texto. Na 61. Olha lá. A igreja se integrou ao sistema feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelham aos domínios dos senhores feudais. Esses mosteiros tinham, vamos lá. A igreja tem o controle do destino espiritual. Procurou combater a usura entre os integrantes do clero, entre os judeus, no que foi rigorosamente obedecida. Toda vez que ele vai fazendo a questão, a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês não têm a obrigação de cara, já está sabendo do que está falando a questão, não. Tenha calma, não vá se desesperar, não. Tem gente, por exemplo, que tem medo de prova. Professor, eu faço a prova, eu não vou bom. Eu tiro a nota ruim. Como é que eu faço? Prova é para testar a pessoa. Para testar. Se você começar a assimilar que aqueles seus erros são as suas fraquezas, você tem que aproveitar isso como uma coisa positiva. Eu tenho que corrigir esses meus erros. O aluno que passa, geralmente, é aquele que entende qual é o ponto fraco dele. E aí ele vai corrigindo o ponto fraco dele. Tá certo? Primeira coisa, não deu tempo de falar. Então você, por exemplo, pela aula de hoje, você não ia saber o que é usura. Então bote do lado aí um tracinho. Do lado de usura. Usura é a cobrança de juros. Usura é a cobrança de juros. Pronto. Na Idade Média, a igreja condena. Usura é pecado. Por que, professor, que é pecado? Porque a igreja dizia que você não pode vender o que não é seu. Como é que você pode vender o tempo? Se eu comprar uma coisa à vista, é 10 reais. Se eu comprar em 4 parcelas, essa mesma coisa sai 16. Porque tem uns juros e aí aumenta 6 reais. Você não pode cobrar o tempo. Então ela não aceita a cobrança de juros. Tudo bem. Só que ela diz que os judeus obedeceram. Entenda uma coisa. O judeu é cristão? Não. Então ele obedece à igreja? Não. Então o item A está falso. B. Ela tinha um monopólio da cultura e tinha um monopólio da interpretação da realidade social. Por enquanto o item B está o quê? Correto. A igreja influenciava praticamente sozinha a mentalidade das pessoas. Porque ela era a universidade, ela era o mosteiro, era o prédio presente em todos os feudos. Tá certo? Beleza? A grande influência na formação da mentalidade insistia no ideal do preço justo, permitindo que na venda do produto se cobrasse apenas a mais o custo do transporte. Jovem, se você fosse um comerciante, você vai seguir a ideia de preço justo? Não. Existe a ideia de preço justo. Você vai fazer isso? Não. Se existisse preço justo, não existia capitalismo, que vende uma coisa acima do valor para lucrar. Então o item C não é verdade. Existe o preço justo, sim, mas as pessoas não vendiam as coisas apenas pelo preço acrescido do transporte. O que ela puder botar de lucro, ela vai botar, tá? D. O controle da realidade social exigia que os cristãos distribuíssem o excedente entre seus parentes mais próximos para oferir lucros. O item D tá doido, né? Como é que a pessoa que vai ganhar lucro dando dinheiro? Só se tu cobrasse por esse dinheiro. Mas ele diz que tu tem que distribuir.
Se tu está distribuindo, como é que tu está ganhando dinheiro? Se tu está dando as coisas. Oi, entender. Tá doido, é? É Diema. A fiscalização sobre a distribuição do excedente em época de calamidade inibia a atuação dos comerciantes inescrupulosos, ameaçando com multa ou a perda de sua propriedade. Jovem, se você proibisse a pessoa de vender, ela ia deixar de vender? Não. Porque a gente sabe que está cheio de coisa que é proibida de vender. E mesmo assim é vendido? Mesmo assim é vendido. Coisas que são vendidas com slogan bem grande assim, ó. Venda proibida. E o pessoal vendendo o objeto escrito venda proibida. A venda não está proibida? Como é que tu está vendendo? Tu pode ser preso? Pode. Mas tu vai vender? Vai. Então qual o item B na primeira? B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Segunda. Chegou o dia que o comércio cresceu. Cresceu tanto que afetou profundamente toda a vida da Idade Média. O século XI viu o comércio andar a passos largos. O XII viu a Europa se transformar em consequência disso. Bote um pontinho aí. Depois de consequência disso, ponto. Porque senão fica parecendo que a consequência disso é o Léo Huberman. Léo Huberman é o cara que disse isso, tá? Vamos falar sobre o comércio. Século XI, XII. Eu estou na alta ou na baixa Idade Média, jovem? Alta ou baixa? Baixa Idade Média. Lindo. Bora. Item A. O efeito do renascimento comercial e urbano foi sentido simultaneamente em toda a Europa? Impossível, né, jovem? Hoje, existe alguma coisa que o efeito comercial é sentido simultâneo? Simultâneo. Nem hoje é simultâneo. Para tu ter noção, aconteceu um negócio no Japão, economicamente falando. O fuso horário do Japão só vai acontecer aqui horas depois. Entendeu? Aconteceu uma coisa no Brasil, mas a Bolsa de Valores do Japão aconteceu de dia. No Japão já está de noite. Os japoneses só vão saber disso de manhã. Quando a Bolsa de Valores abrir em Tóquio, é que mexe. Se hoje as coisas não acontecem simultânea, imagine na época. Tá certo? Então o item A é o famoso exagero. B. O modo de produção servil foi imediatamente substituído pelos centros industriais e pelo trabalho assalariado? Foi imediato, jovem? A gente levou 10 séculos. No dia que 10 séculos for rápido, aí nós estamos bem, hein? C. Ampliou novos mercados e centros urbanos e contribuiu para a redução do crescimento demográfico. Tem sentido isso? Me diga uma coisa que todo comércio precisa ter para ser grande. O que é que todo comércio precisa para ser grande? Gente. Não é não? Quando é com a padaria no Acre, vai ganhar mais dinheiro do que a padaria em São Paulo? Nunca. Se só tivesse uma padaria no Acre e uma padaria em São Paulo, pelas milhões de pessoas, o cara de São Paulo ia ganhar muito mais dinheiro. Se você mora num bairro pequeno e você só vende lá, cara, a população está diretamente ligada ao crescimento econômico. O item C fala que ampliou o mercado, e aí isso reduziu a quantidade de pessoas. O item C está morando sozinho, fugindo de casa. D de jeans. A expansão marítima comercial europeia, através da aliança do rei com a burguesia, consolidou a relação mercantil na Ásia, na Europa e na América. Jovem, só tem um probleminha. Eu falei em algum momento aqui da América? Não. Eu estou indo da Europa lá para a Ásia, lá para a África. América ainda não. América só na próxima aula, quando eu vier. Aí nós já estamos mexendo com a América. Nós vamos para a expansão marítima, para cá, para o Atlântico. Vamos descobrir, tá certo? Menino Erciliano, que já veio aqui de Brasil, vai descobrir se a América vai descobrir menino Brasil. Cabral aqui e tio Colombo na América do Norte. Item E. O renascimento comercial trouxe o crescimento das cidades, beleza. Expandiu o mercado e a ascensão de um novo grupo social. Quem é o novo grupo social que surgiu? Como é o nome da burguesia? Burguesia. Exatamente. Porque vocês já estão sabendo é tudo, macho. Vocês são... Tu é doido, é? Vocês são um ventilador no 3. Bora. Falando em 3, vamos aqui para a terceira. Segunda é...
de ema, Watson, tá certo? Era uma ema escutando o som e chegou o avestruz, ema, Watson. Ela está tocando tal cantor, tá certo? Piadinha paia para quebrar. Bora. Nós temos 3 manchetes. Aumenta a tragédia da subnutrição na África. Hashtag fome. B. Gripe suína preocupa. Alerta Organização Mundial da Saúde. Hashtag doença. Fome, doença. O governo Obama envia mais 20 mil soldados para a guerra do Afeganistão. Hashtag guerra. Fome, guerra. Desculpa. Fome, doença, guerra. Estas manchetes podem lembrar um trágico período da Europa. Estamos nos referindo a que tríade? Qual é a tríade, jovem? Qual é a sequência? Fome, doença, guerra. Tu tem que procurar a opção que tem a fome, doença e guerra nessa sequência. Item A, fome. Se tu não marcar A, eu dou uma porrada em ti, viu? Fome. B, peste negra. Tu fala na doença medieval, tu lembra de quantas? Uma. Peste negra. Tá certo? E guerra. Quando fala de guerra, lembra logo de qual guerra? Dos 100 anos. Que é a guerra que vai formar a Inglaterra e França. Eu tenho fome, eu tenho doença, eu tenho guerra. Qual o item A perfeito? Item A. Não pode ser a B, porque ele está falando de impacto ambiental. A C está falando de crise do escravismo. A D está falando de Grande Depressão. Ó, Grande Depressão, puxa setinha. É o nome que a gente dá para a crise de 29, viu? É crise de 29 ou Grande Depressão. Que é para você não achar que Grande Depressão é uma pessoa triste. A Grande Depressão. Não, Grande Depressão é a crise de 29. E a E, crise da batata. Tudo bem a crise da batata. Agora, as 10 pragas do Egito tem um problema, porque ele disse, eu quero uma coisa do período europeu. Se você não souber que o Egito não é na Europa, os professores de geografia de vocês vão ficar muito magoados com vossas pessoas. Tá certo? O professor jurava que o Egito é como se fosse na Europa. Pois é, mas não é não, viu? Tá certo? Vamos aqui para as nossas 2 penúltimas, ó. Quatman. A Idade Média, essa questão, sempre as pessoas têm dificuldade de responder ela, porque você precisa fazer uma famosa parada para entender o que ele está pedindo, ó. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Em outras palavras, quando a gente está na Idade Média, a gente vê uma Idade Média. Depois que a gente passa por ela, a gente vê outra Idade Média. Séculos depois, a gente vê outras coisas que a gente não viu antes. Beleza? Tranquilo? Foi isso que ele disse, ó. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações, que diz mais sobre o contexto histórico que é produzido do que propriamente sobre a Idade Média. Um exemplo está exposto no texto. Eu quero um item que seja a mesma coisa do que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Me procure um item aí. Ou o que é que você tem que procurar nessa questão? Um item onde o que eu estiver falando, as coisas já tenham acontecido e anos depois eu faça outra análise. Que eu mude de opinião, tá? Item A. A associação que o Hitler fez do Terceiro Reich com o Sacro Império Romano Germânico. Ó, deixa eu dizer para vocês. O Hitler inventou que ele é o terceiro grande reino da Alemanha. Se ele inventou que ele é o terceiro reino, é porque existem outros 2. Antes do Hitler, tinha quantos reinos? Antes do Hitler tinha quantos reinos? Nenhum. Foi ele quem inventou. Entendeu a jogada? Ele quem inventou. Deixa eu dizer de novo para vocês. Na Idade Média, quem é que chamava a Idade Média de Idade das Trevas? Ninguém. Anos depois,
100 anos depois, 200 anos depois da Idade Média, chegou um grupo de filósofos e disse assim, ó, a Idade Média era a Idade das Trevas. Só que foi uma pessoa que lá na frente disse isso deles. O homem medieval achava que estava na Idade das Trevas? Não. Antes do Hitler dizer que ele era o terceiro reino, alguém falou isso? Não. Então o item A é a resposta. Porque eu tenho uma pessoa que lá na frente inventa uma história diferente do passado. Tá certo? Beleza. O item B não pode por quê? O retorno dos valores cristãos presente no documento do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é o documento do Papa que permitiu o pessoal da igreja estudar em outras universidades. Então eu não voltei à Idade Média. Está errado B. O C diz que a luta do negro sul-africano contra o apartheid foi inspirada pelos valores dos primeiros cristãos. Não. A luta dos negros contra o apartheid foi inspirada pela luta dos negros nos Estados Unidos. Tá certo? D. O fortalecimento político do Napoleão é justificado pela amplitude de poderes que tivera Carlos Magno. Napoleão inaugurou um novo modelo de governo, de cônsul vitalício. Tá? Ele se coroou como nunca ninguém havia se coroado. Napoleão é inédito. Ele não copiou. A tradição heróica da cavalaria medieval foi afetada negativamente pelas produções do cinema de Hollywood. Quando os americanos fazem um filme de cavaleiro, ele fala bem ou mal? Bem. Então como é que pode o item A dizer que ele fala negativamente dos cavaleiros? Se nós temos até aquele filme, o nome do filme já diz tudo, ó, Coração de Cavaleiro. É porque o cavaleiro é gente boa ou gente ruim? Gente boa, mas ele é gente boa. Quem é que fala bem dos cavaleiros? A literatura fala bem dos cavaleiros. O cinema fala bem dos cavaleiros. Tá certo? Então a resposta mais coerente é A. Entendeu por que A? Porque o Hitler que inventou isso. Nossa Deleste. Deleste. Bora lá. O Jacques Le Goff e o Georges Duby, especialistas em Idade Média, divide a sociedade em 3 grandes ordens. Uma são o clero, a segunda são os senhores feudais e a última é o servo. Sobre a sociedade feudal, havia uma grande mobilidade social. Tinha jovem mobilidade social? Que foi que eu disse para vocês, que o pobre crescia pobre, casava com a pobre, morria pobre. Tinha a chance de virar cavaleiro, uma chance de virar cavaleiro. Mas isso não era normal, então o item A está falso. B. A honra e a palavra tinham importância fundamental, sendo os senhores feudais ligados por um complexo sistema de obrigações e tradições. A palavra era fundamental, era até pena de morte, né? Se a pessoa não cumprisse a palavra. Guarde aí a B na Tapaué. C. O suzerano devia várias obrigações aos seus vassalos. Por exemplo, o serviço militar. Quem é que devia o serviço militar a quem? Era o vassalo ao suzerano ou o suzerano ao vassalo? Vassalo deve ao suzerano. Tá certo? O servo como escravo não tem direito à própria vida. Mentira. O servo tem direito sim, ele é livre. Se ele não estiver satisfeito, ele pode sair do feudo. Agora também não pode voltar depois. Ele não pode ficar saindo do feudo, não. Se ele desistiu, ele não mora mais aqui. Ele não é mais bem-vindo. Os vilões constituem uma parcela de senhores feudais que procuram outro senhor mais poderoso, jurando fidelidade e obediência. Sim, porque o vilão é um pequeno proprietário. Tá certo? Então ele procura outra pessoa mais poderosa para protegê-lo. Então o item é. Acho que até tem que ajeitar aí, né, jovem? Ajeite aí. Lá no gabarito lá é de Ema. Tá certo? Beleza? Eu só tenho um aqui, ó. Peraí. Fazer só a segunda. Das propostas, que é sobre as cruzadas, que a gente não fez nenhuma sobre a cruzada, tá certo? É a última. Segunda. Semana que vem, normal, 11, 12 de junho, tá certo? Não falte não. Com relação às cruzadas, é correto dizer:
Foram expedições organizadas para libertar os turcos que estavam prisioneiros na Palestina? Não. Tá certo? B. Tinham como principal objetivo catequizar o índio da América. Jovem, você não tinha nem chegado na América, como é que tu quer catequizar o índio? Você não sabe nem que existe a América. Olha o item B. C. Eram expedições que cruzavam a Europa exclusivamente em busca de um caminho alternativo para as rotas comerciais. Exclusivamente por causa do comércio, jovens, as cruzadas? Não, para impedir a expansão árabe, a religião. Foram expedições realizadas na Idade Média, que embora não realizasse o objetivo de libertar, inicialmente, de libertar os lugares santos do domínio muçulmano, teve importantes consequências econômicas. Beleza, o item D, hein? E o E é o nome que se atribui ao grande movimento dos árabes, no sentido de divulgar o islamismo. Eram os árabes que estavam divulgando o islamismo ou era uma guerra do Ocidente contra o Oriente Médio? É a guerra do Ocidente contra o Oriente Médio. Então, item D de danado. Beleza? Na segunda das propostas. Gente, foi um prazer, uma honra, tá? Bom final de semana. Até a próxima aula, jovem.